Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje está fazendo um dia lindo, né? Um dia gostoso, bem ensolarado. Essa semana não foi muito fácil, né? Se o Brasil enfrentasse um frio rigoroso igual a Europa, eu acho que nós não estaríamos preparados. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui, conhecer mais um pouquinho, né, do povo de Deus. Meu nome é Patrícia, vim a convite da irmã Sandra, que Deus seja louvado, que o nome dele seja exaltado aqui e que nós possamos meditar neste assunto. Eu convido as queridas, se elas quiserem sentar-se ali, para apreciar a mensagem. A mensagem de hoje, ela tem mais um cunho, né, no campo mais da psicologia. Eu não sou psicóloga, eu sou professora de ensino fundamental pela rede de Francisco Morato. E a cada tempo que passa, a cada dia que passa, a gente lida com mentes diferentes. Apesar de serem ainda pequenos, serem mentes ainda em desenvolvimento. Mas no decorrer do nosso caminho, da nossa vida, a gente aprende muito, né? A lidar com as pessoas. Antes de ser professora, eu trabalhava em posto de saúde, visitava as pessoas, ia de casa em casa, pelo programa de saúde da família. E a gente vai, né, assim, adquirindo, né, essa contato e aprendendo, né, com as pessoas. E também existem os desafios, né, de várias mentes diferentes, comportamentos diferentes, temperamentos diversos, aqueles que nós nos damos bem, às vezes nem tanto. Mas hoje eu quero falar sobre a questão da vontade, decisão e vontade, as escolhas. Vamos curvar nossas frontes, mais uma vez. Querido Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te pedimos o Espírito Santo, que nada do que aqui for falado seja, Senhor, de pensamentos meramente humanos, mas que venha, Senhor, do Espírito Santo e que possa vir, Senhor Deus, ao encontro das necessidades aqui. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 24:15. Todos acharam? Amém? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 1 Reis 18:21. Algum voluntário? E Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal, siga-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Não lhe respondeu. Então nós vimos aqui em Josué, né, no livro de Josué e no livro de 1 Reis, duas situações onde Josué estava liderando. Ali Elias estava como profeta do Senhor, sob a liderança, né, do rei Acabe nessa época. Então eles convocaram o povo
nós vimos aí duas situações em que demandava escolha. O povo de Israel teria que escolher a quem vocês seguirão. Né, o povo ficou ali, né, a gente entende pelos textos que o povo ficou em reflexão. Quem eles iriam escolher? Então, as escolhas, há uma frase, né, que é muito certa e que diz assim, que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. 1 Coríntios 3:9. Outro voluntário? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, na página 377, diz assim: deve o homem operar sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera nele tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus concede ao homem faculdades físicas e mentais. Nenhuma delas é desnecessária. Nenhuma delas deve ser mal empregada ou abusada. As tendências inferiores devem ser mantidas sob o controle das faculdades superiores. É interessante isso aqui, que nós, sendo cooperadores de Deus, nós podemos, nisso, na nossa vida espiritual, manter uma mente equilibrada e estar dirigindo a nossa mente, as nossas faculdades, de modo a agradar a Deus. Nós vamos ver, ela falou aqui sobre Deus concede ao homem faculdades físicas e mentais, né, essas faculdades, nenhuma delas é desnecessária, e nós vamos ver as tendências inferiores e as faculdades superiores. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças não, dá para entender bem. Vamos lá. Faculdades superiores nós vamos ver. A nossa razão, nosso raciocínio é o quê? Habilidade de alcançar conclusões. A consciência. Senso moral do certo e o errado. Adoração. Adoração a gente pensa que não, mas é uma faculdade da mente e é uma faculdade superior. Ato ou efeito de... Continuem. É interessante essa questão e a gente percebe que isso é uma coisa inerente ao homem, porque nós podemos ver os povos indígenas da antiguidade. Hoje, os povos indígenas, eles, devido à globalização, devido a toda a modernidade que tem alcançado, eles estão acompanhando também, né? E eles são uma etnia, né, uma raça, mas eles deixaram para trás muitos de seus costumes. Mas a gente percebe que, e nós temos muito forte a cultura indígena aí no nosso país, e a gente percebe que eles tinham o quê? As suas divindades, né? E eles tinham quem? Quem lembra? Alguém conhece aqui? A lua era quem? Jaci, e o sol era Tupã. Então, assim, eles tinham o que dentro deles? Eles conheciam o evangelho? Não, eles não conheciam o evangelho, mas eles já tinham o quê? Um rito. Eles já tinham dentro de si uma questão de adoração. Eles tinham entre eles uma questão de leis. Então essa é uma faculdade que Deus colocou no homem antes mesmo de haver diferentes culturas. Juízo. O processo de examinar os fatos e os argumentos.
O processo de examinar as relações entre uma posição e outra. Esse é o juízo, né? A possibilidade da gente ter de examinar uma situação. A vontade, eu não coloquei nada aqui, porque é dela que nós vamos falar, né? A escolha, a vontade. E agora nós vamos ver as paixões, as faculdades inferiores. Apetites. Apetites temos o quê? Natural desejo por comida ou atividade. Sim. Natural apetites é o quê? Um natural desejo. As paixões. Forte sentimento excitando a ação. Uma paixão, ela pode ser uma paixão boa, né? No caso de amar, de gostar de alguém, de gostar muito de uma coisa, ou também a paixão, ela pode entrar dentro da raiva. A raiva é uma paixão também, que é o quê? É um forte sentimento, é uma coisa que muitas vezes pode nos dominar. As emoções. Certo. Inclinações. Certo. Uma tendência. Isso. Então, nós vimos aqui as faculdades superiores e as faculdades inferiores. Eu gosto sempre de mencionar isso e é importante a gente gravar isso na nossa mente. As faculdades superiores, elas são boas, ótimas e excelentes. Mas não significa que as faculdades inferiores, elas sejam más. Certo? As faculdades inferiores, elas estão o quê? Dentro das coisas que compõem o ser humano. Então, nem sempre as paixões inferiores são ruins, né? Deus, ele nos deu. Foi uma coisa que Deus deu para nós. E onde está o problema aqui, na questão? A gente viu aqui no verso anterior que fala que nenhuma dessas faculdades deve ser mal empregada ou abusada e as tendências inferiores devem ser mantidas debaixo, sob o controle das faculdades superiores. O que é a vontade? Nós vamos ver a vontade agora. Se é dele que nós vamos falar, vamos nos deter nele. Primeiro, faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. A gente percebe que a vontade, Deus é muito sábio, né? E ele colocou a vontade como uma faculdade superior. Já pensou se a vontade fosse inferior? Uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação e firmeza. Essa primeira definição é aquilo que impulsiona, né, o ser humano. Poxa, eu tô com vontade de estudar. Tô com vontade de, sei lá, escolher uma nova profissão. Então, quando isso vem à mente, o ser humano ele começa a ter essa impulsão de querer, a questão de escolher, a questão de livremente praticar. Aí fala assim, não, eu não estou com vontade de fazer isso, eu não vou fazer isso. Ah, por que você não vai fazer? Porque eu não estou com vontade. Quantas vezes a gente já escolheu ou até falou para a mãe, né? A força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins. Um ânimo, né? Uma determinação, firmeza. Hoje nós mulheres gostamos de fazer exercícios. Hoje eu tô com vontade de caminhar. A gente pega, se arruma e vai. Ou então, hoje tá muito frio, não tô com vontade de caminhar não. Aí vai e faz o quê? Coloca a roupa de cama e o pijama e fica embaixo das cobertas.
Quando a gente consegue, né? Aí, mente, caráter e personalidade, também nós vamos... Esse é o livro base, tá? Para o sermão de hoje, o volume 2, né? Que fala especificamente. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é gosto e nem é inclinação. Nós vimos, né? Inclinação lá, que era, né? Às vezes a pessoa estava inclinada a fazer algo. Mas o poder que decide. A vontade não é o gosto e nem a inclinação. Porque às vezes a gente está inclinado a fazer uma coisa, mas a gente decide fazer outra. A força da vontade. O qual atua nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Então, a vontade, muito obrigada. E a gente está vendo aqui, né? Onde esse rapaz está? Está no fundo do poço, né? Essa imagem eu acho que ela é tão forte, ela diz tanto, porque parece que ele está aqui no começo para cair, mas na verdade ele já está no fundo, olhando para cima. Interessante, né? Ele já está no fundo do poço. E aqui diz assim, ó, muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más tendências. Eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo, que está em mente, caráter e personalidade também, na página 685. Então é interessante isso aqui, né? A gente às vezes fica naquela prostração, naquela mesmice na nossa vida, que a gente espera assim um milagre acontecer na gente. Mas a gente não faz nada para isso acontecer. Então a gente entendeu aqui da força de vontade e que está na nossa mão fazer. Então às vezes a gente pensa, Deus vai me ajudar. Eu vou vencer isso, eu vou vencer aquilo. Às vezes um temperamento mau, às vezes uma má propensão. E aí às vezes a gente espera assim, sentado, né? Ou prostrado aqui embaixo. Então o que acontece? Qual é a questão? Às vezes a gente não tem aquele clique. Às vezes eu falo para as mães, né? Olha, mãe, nas reuniões, né? E eu falo assim, olha, seu filho, ele se esforça, ele faz as lições, ele faz as atividades, não se envolve em bagunça, não se envolve nas coisas, mas ele ainda não conseguiu ler. Ele ainda não está conseguindo fazer a junção das letrinhas ali para formar as sílabas e depois as palavras. Então, mãe, se seu filho ele está caminhando, ele está colaborando, é porque ele ainda não teve o clique. Eu falo para elas, o clique é o quê? Quando ele começa a entender que aquilo ali são as letras, daqui a pouco vai formar as palavras, e daqui a pouco ele vai estar lendo automaticamente. E muitas vezes, queridos, esse clique não dá na nossa mente. De que a gente precisa fazer o quê? Entregar a nossa vontade a Deus. Mas deveis lembrar-vos de que vossa vontade é o quê, queridos? Olha como há conexão nisso. A vontade é a fonte de todas as nossas ações. Esta vontade que constitui tão importante fator no caráter do homem. Então, na vontade está a disposição para as nossas ações. Mas será que eu sou capaz de fazer isto ou fazer aquilo? De conseguir romper com a maldade? De conseguir romper com o pecado? Será que eu não posso fazer? Não sou capaz? A impossibilidade está em nossa vontade. Toda a nossa vida pertence a Deus e tem de ser usada para a sua glória. Sua graça consagrará e aproveitará cada faculdade. Olha que bênção! Até as inferiores.
Que ninguém diga, eu não posso remediar meus defeitos de caráter, pois, se chegardes a essa conclusão, por certo deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, então não podereis vencer. A real dificuldade provém da corrupção de corações não santificados e na relutância por submeter-se ao controle de Deus. O que acontece muitas vezes? A gente esquece e a gente deixa de cair na real de que a gente precisa entregar para Deus a nossa vida e a nossa vontade. A gente percebe que Jesus, lá no Getsêmani, ele não era, queridos, a gente tem que ser muito agradecido a Deus pelo sacrifício dele por nós. Se a gente parasse para pensar, a gente seria grato todos os dias e entregaria mais a nossa vida nas mãos de Deus. Por quê? No Getsêmani, Jesus estava ali naquele peso do pecado, naqueles momentos antes ali da crucifixão, e o que mais feriu e machucou o coração de Jesus foi os nossos pecados. Não foi a dor física? Sim, mas muito mais o peso do pecado, do nosso pecado. E aí a gente entende ali que Jesus, suando, gotas de sangue, ele perguntou, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Senhor, tá pesado. Pai, tá pesado aqui, a coisa tá feia, a coisa tá séria. Mas ainda assim, o que ele falou? Seja feita a tua vontade. Jesus não precisava, mas ele falou que seja feita a vontade de Deus. É muito amor envolvido, como as pessoas falam. E às vezes a gente esquece que a real dificuldade está em nós. Não está naquele problema, está em nós o quê? Esquecemos de que há um Deus que pode nos ajudar, que pode, que nós somos, que quer que nós entendamos que nós somos seus cooperadores e que nós podemos estar em comunhão com Deus e poder vencer muitas coisas que nos afastam de Deus e que nos atrapalham. Você é ansioso, impulsivo? Não se desespere. A mente e os nervos, o sistema nervoso, adquire vigor e resistência pelo exercício da vontade. A força de vontade se demonstrará em muitos casos poderoso calmante para os nervos. Olha que coisa interessante. A gente não precisa... Nossa, você tá aqui, eu tô ansioso, tô roendo minhas unhas, tô aqui, Mas a gente pode parar e pensar, Senhor, me ajude a me concentrar, a entender que o Senhor pode tudo e que as coisas vão melhorar e que o Senhor é poderoso para nos livrar de toda e qualquer situação. Amém. Educação das crianças. A questão da escolha, da vontade, não tem como não entrar nesse assunto aqui, ó. Uma criança pode ser ensinada de maneira a, como o animal, não ter vontade própria. Sua individualidade pode emergir na da pessoa que lhe dirige o ensino. Sua vontade, para todos os intentos e desígnios, estar sujeita à de seu mestre. As crianças assim educadas serão sempre deficientes em energia moral e responsabilidade como indivíduos. Não foram ensinadas a agir movidas pela razão e por princípios. Sua vontade foi controlada por outros e a mente não foi chamada a expandir-se e fortalecer-se pelo exercício. Não foram dirigidas e disciplinadas com respeito à sua constituição peculiar e à sua capacidade mental, de modo a desenvolverem a mais vigorosa faculdade da mente quando necessário. Os professores não devem parar aí, mas dar atenção especial ao cultivo das faculdades mais débeis, para que todas sejam exercitadas e levadas de um ao outro grau de vigor, de modo que a mente atinja as devidas proporções. Olha que interessante, às vezes um filho, um aluno,
um sobrinho, seja lá quem for, pode ser ensinado a quê? A ser como um cachorrinho, né? Senta, levanta, deita, rola, morto. Como ela disse, né? Pode ser ensinada a obedecer como um animal. Olha que coisa interessante. Parece até forte, mas é uma realidade. Às vezes, a gente fala assim, por que eu não posso fazer isso? Por que não? Mas por que não, não é resposta. Não faz sentido? Porque não é resposta. Por que eu não posso? Porque isso vai acontecer. Se você colocar o dedo na tomada, você vai entrar em contato ali com o fio, você vai levar choque, você vai se machucar, eu vou ter que te levar no médico. E isso vai doer. Ah, não põe o dedo na tomada. Por quê? Porque não. Então, eles devem ser educados de molde a que eles possam pensar, raciocinar e tomar as decisões. Porque na idade de 4 anos, 5 anos, até 10, 11 anos, o caráter deles ainda está em formação. E até, às vezes, assim, transformação, né? E a gente percebe que quando crianças assim, ah, não, você não vai fazer isso porque não, porque você não vai, quando ele está longe dos pais, ele vai fazer. Isso não é legal. Isso não é bom. Porque às vezes a gente, mesmo sem querer, está criando um filho a ser um mau caráter e a se voltar contra nós. Então, se a gente cria, se os filhos são herança de Deus, então a gente tem que criar e devolver para Ele. Eu não tenho filho, mas eu sou filha. Então eu agradeço muito a Deus pela formação que minha mãe me deu, apesar de que o meu pai não era um cristão. Porque, assim, um lar dividido é uma coisa muito complicada. A criança que está ali, ela vai falar, o que eu faço? Minha mãe faz isso, mas meu pai faz isso. Então é interessante, porque quando a gente se coloca ali, né, eu posso dizer que Deus ele fez um milagre, né? Eu poderia estar longe, poderia não estar aqui, mas para a glória de Deus, estamos no caminho de Deus, né? E então, às vezes, eu tinha um tipo de ensinamento, a minha mãe ia lá com muita paciência, ia lá e desfazia. Você não precisa tratar as pessoas de tal modo. Você precisa fazer isso e isso. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Então é muito importante. Outra coisa importantíssima, o exemplo. O exemplo é tudo. A ação de quebrar a vontade é contrária aos princípios de Cristo. A vontade da criança deve ser dirigida e guiada. Poupai toda a força de vontade, pois que o ser humano necessita de toda ela. Mas dai-lhe a devida direção. Tratai-a com sabedoria e ternura, como um tesouro sagrado. Não a despedaceis antes, mediante preceito e verdadeiro exemplo. Moldai-a até que a criança chegue aos anos em que será responsável por si mesma. Então o exemplo é tudo. Cristo, ele não nos força. Ele não quebra a vontade. Esse é uma característica divina, o livre-arbítrio. Mas isso não significa que a criança ela vai ser deixada. Ai, não, ela precisa ser livre, deixa ela à vontade. Porque a Provérbios fala que o quê? A estultícia, né, a estupidez, acompanha a criança. Por quê? Porque ela ainda não conhece. Então, a gente, criança, eu costumo dizer para os pais, né? Eles são pássaros. Mas a gente precisa fazer o quê? Orientar o voo. Crianças são como os pássaros. Um dia eles vão voar, né? A gente diz que a gente cria os filhos não para a gente, né? Cria para o mundo. No caso, nós conhecemos a palavra de Deus, a gente cria para Deus. Mas vai ter um momento da vida dela que ela vai ter que decidir por si só. Então, por isso que a gente tem que falar, olha, é assim. A palavra de Deus vai fazer isso. Se você seguir outro caminho, vai acontecer isso, isso e isso.
Então a gente tem que ter um jogo muito aberto. Conversar com os filhos, o diálogo é muito importante e o exemplo mais ainda. 2 elementos do caráter. A fortaleza de caráter consiste em 2 coisas: força de vontade e domínio de si mesmo. Às vezes a gente tem a vontade de uma coisa, mas o domínio próprio a gente não consegue ainda construir e a gente acaba fazendo outra. Então, a força de vontade e o domínio próprio, eles devem andar juntos. Muito jovem confunde paixão forte, desenfreada com fortaleza de caráter. E olha, queridos, isso aqui é um pensamento que deve nos acompanhar sempre. O homem mais forte é aquele que, embora sensível aos maus tratos, ainda refreia a paixão e perdoa os inimigos. Tais homens são verdadeiros heróis. O homem forte não é aquele que vai e desce o braço. O homem forte é aquele que, vindo a ofensa, ele se posiciona numa postura de um cristão de que quer fazer a vontade de Deus e de que a sua vontade está em harmonia com a vontade de Deus. E ele vai fazer o quê? Refreia a paixão e perdoa os inimigos. Satanás domina a vontade que não está sob o controle de Deus. Cristo declarou: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Sua vontade foi ativamente exercida para salvar a alma dos homens. Ele foi criado assim. Desde criança, Jesus aprendeu a abnegação. Sua vontade humana era nutrida pela divina. Seus servos hoje fariam bem em perguntar-se a si mesmos: que espécie de vontade estou eu individualmente cultivando? Tenho eu estado a satisfazer os próprios desejos, mantendo-me em egoísmo e obstinação? Se assim fazemos, andando nesses pensamentos, achamo-nos em grande perigo, pois Satanás governará sempre a vontade que não está sob o domínio do Espírito de Deus. Quando pomos a vontade em harmonia com a vontade de Deus, a santa obediência que foi exemplificada na vida de Cristo se mostrará em nossa vida. Amém, queridos?